A maior revelação de cada um dos principais clubes de Moçambique atualmente. No vídeo de hoje vamos pegar os principais clubes de Moçambique e eu vou contar para ti quem é a maior revelação daquele clube. Atenção, quando eu digo maior revelação, não falo somente do jogador que fez as camadas de base naquele clube. Falo daquele que fez as camadas de base ali e estreou-se como profissional por esse mesmo clube. Então não faça confusão. Se esse assunto te interessou e você quer saber quem é que são esses jogadores, é só ficar comigo até o final deste vídeo. Meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Futebol Moçambique. Certifique-se de que já clicaste no botão gostei, puxa a cadeira, senta aí e venha comigo para mais um vídeo. Vamos começar o nosso vídeo de hoje com um dos melhores, se não o melhor clube da zona centro do país. Estamos a falar da União Desportiva de Songo, um clube que não é famoso por ter uma das melhores bases de formação do país, né? Mas o clube com certeza tem orgulho de ter revelado o Messi moçambicano para o futebol mundial. Na temporada de 2014, a União Desportiva de Songo revelava para Moçambique, assim como para o mundo todo, um dos melhores jogadores de Moçambique nos últimos anos, Luís Miquissone. Jogador esse que logo na sua primeira temporada como profissional ajudou os hidroelétricos de Caurabaça a conquistar o seu primeiro título. Depois disso, Luís Miquissone, daquela temporada que ele teve, né, ele foi nomeado como sendo o jogador revelação do campeonato nacional. Cogitou-se várias transferências, inclusive uma delas para o Sporting de Portugal, mas depois as transferências não vieram a acontecer. Luís Miquissone saiu do futebol moçambicano para o futebol sul-africano, onde não se deu bem lá em dois clubes, que foram o Chippa United e o Mamelodi Sundowns. Voltou para Moçambique. Miquissone nas temporadas de 2018 até a temporada de 2021 foi com certeza o auge desse jogador. Luís Miquissone nessas temporadas ganhou duas vezes o campeonato nacional de Moçambique, sendo que foi nomeado o artilheiro e o melhor jogador em uma delas. E depois disso, na temporada de 2019, o jogador, depois do final daquela temporada, ele foi jogar no futebol da Tanzânia, onde o jogador, em 18 meses que jogou por lá, foram suficientes para ele ganhar 4 títulos coletivos e um título individual, sendo que Luís Miquissone nesse tempo também ganhou aquele famoso apelido de ser o Messi moçambicano. Embora não tenha se dado super bem no maior clube da África, que é o Al Ahly, Luís Miquissone foi com certeza um dos melhores jogadores que já pisou na terra da pátria amada, e esse jogador foi revelado pela União Desportiva de Songo. Então consideramos Miquissone como sendo a maior revelação de todos os tempos da União Desportiva do Songo. Saindo de Tete, vamos agora para a vizinha Sofala para falar do melhor clube de lá, que é sem dúvida as Locomotivas de Chivete. Embora esse seja um clube que já formou diversos bons jogadores da pátria amada, não existe nenhuma dúvida de que Reinildo Mandava seja a maior revelação de todos os tempos do Ferroviário da Beira. Reinildo Mandava, que atualmente joga no Atlético de Madrid, estreou-se profissionalmente em 2012 pelo Ferroviário da Beira, onde venceu por 2 vezes a Taça de Moçambique, em 2013 e em 2014. Em dezembro de 2015, o jogador assinou com o Benfica para atuar na equipe B, e desde que o jogador assinou com o Benfica, a sua carreira decolou, sendo que jogou em diversos clubes em Portugal, mas na temporada de 2020 e 2021, o jogador, jogando já na Liga Francesa representando o Lille, foi campeão do Campeonato Francês e da Supercopa da França em cima do PSG, sendo que o jogador foi nomeado o melhor lateral esquerdo daquela competição. Como eu disse, atualmente Reinildo Mandava joga no Atlético de Madrid, vem voando e não resta nenhuma dúvida de que o Ferroviário da Beira vai se orgulhar para sempre de ter revelado Reinildo Mandava ao futebol mundial, e com certeza acho que todo mundo concorda que essa é a maior revelação do Ferroviário da Beira. Saindo da zona centro, vamos agora para a zona sul, onde estão os maiores clubes de Moçambique, e aqui a situação é meio complicada. Vamos começar com o clube de desportos Mashaquen, e quando o assunto é o Mashaquen, é difícil revelar quem é a maior revelação daquele clube, pois diversos bons jogadores da pátria amada começaram as suas carreiras do Mashaquen. Vamos dividir o Mashaquen em dois setores: Mashaquen na era colonial e Mashaquen na era depois do colonialismo, né? E se voltamos para a era colonial, não há nenhuma dúvida de quem seja a maior revelação do clube de desportos Mashaquen, pois aquele clube teve o prazer de ser o clube onde Eusébio, o Pantera Negra, fez as suas bases de formação e estreou-se como profissional por aquele clube. E pelo Mashaquen
Machakene, ainda na era colonial, Eusébio estreou-se como profissional em 1957 e jogou até 1960. Nesses 3 anos foram um total de 42 partidas realizadas e um total de 77 golos marcados. Um absurdo, né? Esses números até os dias de hoje ainda não foram superados por ninguém. Então, depois do Machakene, Eusébio transferiu-se para o Benfica em Portugal e a sua carreira decolou, tendo ganho a Champions League, a Bota de Ouro, a Chuteira de Ouro e muitos outros campeonatos portugueses que ele tem na sua carreira. Se fosse para mencionar tudo que o Eusébio ganhou em toda a sua carreira, tínhamos que fazer um vídeo só dele. E a propósito, eu posso fazer, caso vocês queiram, é só deixar aqui nos comentários. Então, na era colonial não existe nenhuma dúvida de que Eusébio seja a maior revelação que o Machakene já teria feito. Depois da era colonial, ou seja, depois que Moçambique vira independente, um jogador se destaca como sendo a maior revelação daquele clube. O nome dele, Chiquinho Conde. Se formos para considerar Machakene depois da era colonial, não existe nenhuma dúvida de que Chiquinho Conde seja a maior revelação do Machakene. Esse jogador que é considerado até os dias de hoje um dos melhores que já pisou na pátria amada, teve maior parte do seu destaque jogando em Portugal no Vitória de Setúbal, clube esse que mesmo depois dele ter reformado, acabou dando a ele uma vaga de treinador. É uma lenda do futebol moçambicano e se for para dizer quem é a maior revelação depois da era colonial, sem dúvidas temos Chiquinho Conde como sendo a maior revelação do clube de esportes de Machakene. Saindo do Machakene, vamos agora falar do Ferroviário de Maputo, clube esse que também se destaca por ser um dos maiores clubes da pátria amada. Se for em questão de títulos, esse é o segundo maior clube de Moçambique. Eu já fiz um vídeo também mostrando esses clubes, caso você não tenha assistido, o link está aí no card para que você possa ver. Se estamos a falar de Ferroviário de Maputo, 2 jogadores se destacam naquele clube, que são ele, Rafael Capango e Simão Mati Júnior. Embora Rafael Capango seja considerado como sendo um dos melhores guarda-redes da história do futebol moçambicano, eu por mim vou com Simão Mati Júnior como sendo a maior revelação do Ferroviário de Maputo. Simão Mati Júnior teve uma carreira muito mais ampla e muito mais vitoriosa do que a carreira de Capango, né? Capango teve muito destaque jogando nos Mambas e nos clubes que ele jogou, mas ele nunca jogou na Europa, né? Simão Mati Júnior tornou-se um dos primeiros jogadores a jogar a Liga dos Campeões e teve diversos títulos que ele ganhou fora de Moçambique e na Europa, apesar de que ele acabou manchando a sua carreira por aqueles episódios que ele fez de não querer mais jogar nos Mambas, né? Mas tirando essa coisa que manchou a carreira dele, né? Acho que todo mundo vai concordar que entre Capango e Simão Mati Júnior, a maior revelação, ou seja, o jogador que teve mais destaque naqueles dois, foi Simão Mati Júnior. Então eu considero esse como sendo a maior revelação do Ferroviário de Maputo em toda a história daquele clube, até atualmente que estou a gravar esse vídeo. Saindo do Ferroviário de Maputo, vamos agora para um dos clubes que vai ser muito difícil mencionar quem é a maior revelação daquele clube. Estou a falar do Grupo Desportivo de Maputo, ou seja, vulgarmente conhecido como Desportivo de Maputo. Esse é considerado como sendo um dos melhores clubes em questão de formação de jogadores da pátria amada. Clube esse que não vive seus melhores dias atualmente, né, jogando atualmente a segunda divisão, e está muito péssimo por lá, não existem previsões de que ele possa voltar tão cedo para a primeira divisão. Quando o assunto é revelação nesses clubes, muitos jogadores se destacam, pois jogadores como Zainadine Júnior, Mexer, Carlton Barnes, Daru Monteiro foram jogadores que foram revelados pelo Desportivo de Maputo. Mas de todos esses jogadores podemos destacar 2 em potencial, que são eles Tico Tico e Elias Gaspar Pelembe, ou simplesmente Domingues. E nesses 2 jogadores, eu em particular, é a minha humilde opinião, considero Tico Tico como sendo a maior revelação do Grupo Desportivo de Maputo. A carreira de Tico Tico, embora não tenha jogado muito como o Domingues terá jogado em toda a sua carreira, os seus dribles e tudo que ele fez como jogador, mas mesmo assim o recorde de Tico Tico de ser o maior artilheiro da história da seleção moçambicana acaba destacando ele como sendo um dos melhores jogadores que já vimos por aqui. Então eu considero ele como sendo a maior revelação do Grupo Desportivo de Maputo. Mas essa é a minha humilde opinião. Entre esses 2 jogadores, qual deles você acha que é a maior revelação da história do futebol moçambicano? Pode deixar a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser algo que eu sinceramente quero saber qual é a vossa opinião acerca disso, né? Existem outros clubes como Liga Desportiva de Maputo, Costa do Sol e tantos outros na pátria amada que, se fosse para pegar cada um deles e mencionasse qual é a maior revelação dele, teria um vídeo de mais de 30 minutos falando disso, né? Então eu decidi pegar todos aqueles clubes que têm um certo destaque e que os jogadores que eles revelaram
revelaram ganharam uma certa notariedade não só aqui na Pátria Amada, assim também como fora do país. Mas você pode deixar a sua opinião de como é que você acha que é a melhor revelação. Você pode deixar aí nos comentários o seu top, né, a sua organização, de quem você acha que é a maior revelação de cada um desses clubes, que vai ser um imenso prazer para mim poder ver qual é a sua opinião. E a propósito, estou a pensar em criar um grupo no WhatsApp onde nós podemos bater papo e falar mais acerca do futebol moçambicano. Caso vocês gostem dessa opinião de eu criar um grupo lá para podermos conversar, é só deixar aqui nos comentários também as vossas opiniões. Se você chegou até aqui, é bem provável que você goste de um desses dois vídeos, então clique aí e vá assistir. Foi um imenso prazer estar consigo. Muitíssimo obrigado a você que me acompanhou até aqui. Nos falamos no próximo vídeo. Hasta la vista!